Com de alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estou nesse momento para trazer uma palavra da parte do Senhor. Foi-me concedida essa oportunidade e toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nosso Deus, somente o canal, e Ele é o dono da palavra. Mas hoje o Senhor me concedeu uma palavra. Eu não sabia se ia falar da parte de Deus neste dia, mas Deus me concedeu uma palavra sobre a impossibilidade humana e o agir de Deus nessa impossibilidade. Hein? Livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1 que diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Hein? Até o versículo de número 2. Meus irmãos, aqui nós vemos um texto bem conhecido dos crentes, dos cristãos, pois fala da aliança de Deus com Abraão, pai da fé. E aqui nós vemos alguns capítulos anteriores, Deus fez uma aliança com Abraão, e dentro dessa aliança ele fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, e ia dar um filho a ele. E nós sabemos bem dessa história, conhecemos bem este relato bíblico, pois é um fato, uma história muito comentada, e fala sobre este filho, fala desta impossibilidade, pois Abrão e Sarai, assim eles se chamavam ainda no começo, eram velhos, já de muita idade avançada, e a Bíblia diz que Sarai já tinha se passado o tempo do costume das mulheres. Quer dizer, ela não gerava mais, pois o tempo de ovulação e algo dessa natureza já tinha cessado, pois ela já era de idade muito avançada. Louvado seja Deus. Mas aí é quando o nosso Deus entra em cena, pois no dia de hoje Deus colocou essa frase no meu pensamento. Deus age na impossibilidade humana. Em outras palavras, aonde é impossível nós fazermos, nós realizarmos, de nós mesmos nós não podemos, aí Deus entra. Porque no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. E aqui nós vemos algo muito impressionante, muito maravilhoso, o milagre que Deus operou na vida desse casal idoso, já velho. Meus irmãos, mas Deus ele não se restringe à idade, a tempo, não, pois Ele é dono do tempo, Ele é o dono da nossa vida, Ele é quem criou o nosso organismo, foi Ele quem produziu o útero materno, foi Ele quem
produziu as células reprodutoras, foi Ele quem fez tudo em nossa vida. Então é Ele quem faz funcionar aquilo que está parado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que naquele tempo a mulher que não tinha filhos, que não gerava filhos, era tida como maldita, pois a mulher foi criada, um dos propósitos é justamente gerar, pois Deus no princípio disse que o homem e a mulher se multiplicassem e enchessem a terra. E então nós vemos aqui a situação daquele casal. Aquela mulher que tinha um anseio muito grande de ter um filho e não podia. Louvado seja Deus. E no versículo 2 vai dizer: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Interessante aqui, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Abrão aqui atendeu a voz da sua mulher, havendo assim esquecido por um momento da promessa que Deus havia feito a ele. Deus se apresentou a ele e falou com ele, disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, da tua semente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então teria que ser dele e da esposa dele. Ela não gerava. Mas lá na frente, como é bem conhecida a história, nós vemos que Deus, no tempo certo, operou o milagre. Abraão, já sendo Abraão, com 100 anos de idade, gerou o filho da promessa, juntamente com sua esposa Sara. Deus abriu a madre, o ventre de Sara, e ela concebeu a Isaac, o filho da promessa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos que ter algo em mente. O Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Mas entre Ele prometer e cumprir, aleluia, tem um tempo. Aleluia. Tem um espaço de tempo que nós não sabemos, que nós não conhecemos, que nós não podemos palpar, que nós não temos capacidade de mensurar, de imaginar, pois é o tempo de Deus. Meus irmãos, mas quando Deus faz uma promessa no tempo dele, que é o tempo certo, ele chega, ele age. Aleluia. Não adianta nós tentarmos dar um jeitinho, como Sara. Nasceu filho, Ismael, mas não era o filho da promessa. Era a descendência de Abraão, mas não era o da promessa. Não era como Deus havia prometido, pois o nosso jeito não dá certo. Não pode ser com algum jeitinho, com algum arrumadinho, com outra forma, com atalhos. Não, tem que ser da maneira de Deus, pois Ele age na impossibilidade. Quando nós não podemos fazer, quando nós não vemos mais jeito, quando nós vemos tudo difícil, tudo impossível, aí é aí que Deus entra em cena e age no impossível. Ele é especialista em tornar o impossível possível. Amém? Então, esta palavra que Deus já me concede nesta noite, eu agradeço essa rica bondade em nome de Jesus. Amém.